a guerra voltou brutalmente ao Estreito de Hormuz. O Irã cometeu um erro crítico e violou o cessar-fogo com pesados ataques de mísseis e drones em navios civis no Golfo e nos Emirados Árabes Unidos. Na manhã de 4 de maio, o cessar-fogo evoluiu para a guerra tão rapidamente que o ritmo dos eventos é vertiginoso. A Marinha dos Estados Unidos e a Marinha do Irã trocaram tiros no Golfo, e navios sul-coreanos e britânicos foram atacados por embarcações iranianas. O terminal de petróleo de Fujairah, a principal artéria da infraestrutura de desvio de Hormuz dos Emirados Árabes Unidos, pegou fogo. Neste momento, sirenes de emergência estão soando no Bahrein e edifícios civis estão sendo atingidos em Omã. À medida que os Emirados Árabes Unidos prometem vingança, o Golfo está descendo em uma espiral incontrolável de caos. Quando olhamos para 4 de maio de 2026, vemos que a crise não surgiu do nada. Ela escalou passo a passo em uma escada de escalada. Tudo começou quando o Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, lançou a operação chamada Projeto Liberdade, com o objetivo de garantir o comércio marítimo internacional na região e romper o bloqueio de facto. O Projeto Freedom é de natureza defensiva, com foco específico e duração temporária. Segundo o relatório da Reuters de 4 de maio, destroyers americanos avançaram em direção ao Estreito de Hormuz, a veia jugular do fluxo global de petróleo, sob cobertura próxima de caças e helicópteros. Este movimento foi um reflexo da doutrina de liberdade de navegação de Washington. No entanto, Teherã escolheu interpretar essa manobra como um ataque direto à sua esfera de influência e uma violação do cessar-fogo existente. O primeiro sinal de que a tensão estava prestes a se transformar em um confronto cinético veio quando a Marinha do IRGC ativou repentinamente seus radares costeiros e de navios que anteriormente estavam em silêncio. De acordo com relatórios de inteligência de fonte aberta e interceptações de rádio vazadas, as forças iranianas começaram a emitir aviso após aviso aos destroyers americanos. Nessas gravações, também confirmadas pela agência de notícias Tasnim, foi anunciado que qualquer tentativa em direção ao estreito quebraria o cessar-fogo e seria respondida com uma resposta militar. Mas quando a frota dos Estados Unidos ignorou esses anúncios de rádio e continuou em seu curso planejado, o exército do Irã ativou suas infames táticas navais assimétricas. Pequenos barcos rápidos, ágeis e com baixa assinatura de radar pertencentes à Guarda Revolucionária do Irã rapidamente se espalharam, não em direção aos principais navios de guerra americanos, mas em direção aos navios de carga comercial internacionais, tentando transitar pelo estreito. O objetivo não era atingir diretamente a Marinha Americana, mas paralisar o tráfego comercial que eles estavam tentando proteger e criar uma onda de pânico. A primeira vítima dessa manobra tática foi o enorme navio cargueiro HMM Namu, ligado à Coreia do Sul. A embarcação, navegando perto das águas dos Emirados Árabes Unidos, foi assediada por barcos iranianos e depois alvo de mísseis. Uma explosão violenta abalou a sala de máquinas do navio, e a fumaça negra subindo para o céu foi registrada como a primeira prova visual de que o cessar-fogo havia efetivamente colapsado. Os ataques não pararam por aí. Navios cargueiros com bandeira britânica navegando ao norte de Dubai também foram colocados na mira desses barcos rápidos. De acordo com o relatório de 4 de maio da Al Jazeera e a cobertura ao vivo do The Guardian, o governo britânico confirmou que um incêndio ocorreu na sala de máquinas de um de seus navios. No entanto, sua falha em montar qualquer resposta militar concreta expôs a fraqueza operacional de algumas potências europeias na região durante momentos de crise. Com navios comerciais sendo atacados de forma tão imprudente, as regras de engajamento militar dos Estados Unidos foram ativadas em questão de segundos. Este foi o verdadeiro ponto de ruptura na cronologia dos eventos. Helicópteros de ataque H-64, Apache e MH-60. Seahawk, lançados de destroyers americanos, travaram mira nos barcos iranianos que manobravam como caçadores na superfície do mar. Embora esses pequenos barcos pudessem executar manobras rápidas devido à natureza da guerra assimétrica, eles não tinham nenhuma chance contra ópticas térmicas avançadas e munições de precisão ar-superfície. Como confirmou o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, pelo menos 6 barcos rápidos iranianos que estavam assediando navios comerciais foram instantaneamente destruídos por disparos de helicópteros. E então, os pequenos barcos estavam todos indo contra navios comerciais e todos foram afundados por helicópteros Apaches e Seahawk. De acordo com o relatório da CBS News de 4 de maio, os barcos afundaram em segundos, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Trump, afirmou em sua plataforma de mídia social, Truth Social, que 7 barcos haviam sido afundados, acrescentando: "É tudo o que eles têm de sobra." De acordo com a Reuters, não foi relatado nenhum dano em ativos americanos, enquanto este golpe tático devastador no mar empurrou Teherã para um ciclo de retaliação muito mais agressivo e perigoso. Imediatamente após a perda dos barcos rápidos, os eventos saltaram do nível do mar para a terra e o céu.
O exército do Irã ativou suas rampas de lançamento em terra para compensar sua vulnerabilidade no mar. De acordo com o relatório da NPR de 4 de maio, mísseis de cruzeiro e drones kamikaze foram disparados em rápida sucessão de Isfahan, Bushehr e da principal base naval do sul em Bandar Abbas. Mas desta vez, o alvo não eram os navios de guerra americanos em águas abertas. O Irã direcionou seus mísseis diretamente para seu vizinho, os Emirados Árabes Unidos. Na margem oposta do Golfo, os sistemas do Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos detectaram instantaneamente essas ameaças se aproximando de seu espaço aéreo. Quando as sirenes começaram a soar, as baterias de defesa aérea foram acionadas. De acordo com o relatório do Gulf News, de 4 de maio, 3 dos 4 mísseis de cruzeiro na primeira onda foram interceptados sobre as águas territoriais dos Emirados Árabes Unidos, enquanto um caiu no mar. Mas os ataques não pararam. Eles continuaram em 5 ondas consecutivas. Foi durante esses ataques em enxame que drones que conseguiram penetrar a rede de defesa aérea atingiram o coração civil e industrial dos Emirados Árabes Unidos, a zona industrial de Fujairah. De acordo com o NY Post, uma explosão massiva foi seguida por um incêndio colossal na instalação. Pelo menos 3 cidadãos indianos ficaram feridos, e a fumaça negra cobrindo o céu era a imagem oficial de que a guerra havia se transformado de uma escaramuça naval controlada em uma devastação de infraestrutura regional. Quando nos afastamos do ritmo militar e olhamos para o lugar daquela instalação em chamas em Fujairah dentro do sistema global, entendemos por que esta crise não é um conflito regional comum. O incêndio em Fujairah não foi apenas um terminal de petróleo em chamas. Esta foi a estratégia de estrangulamento energético global sendo ativada na prática. Os mísseis do Irã não atingiram um alvo aleatório. Fujairah é o ponto final onde o Adicop, o oleoduto de petróleo bruto de Abu Dhabi, uma linha vital para os Emirados Árabes Unidos, encontra o mar. Este oleoduto permite que os Emirados Árabes Unidos entreguem seu petróleo diretamente ao mais seguro Golfo de Omã e de lá ao Oceano Índico, sem nunca entrar nas águas estreitas do Estreito de Hormuz, que são suscetíveis a minas e bloqueios. De acordo com o relatório de 4 de maio da MES, com uma capacidade para transportar 1.500.000 barris de petróleo bruto por dia, expansível para 1.800.000 em emergências, esta instalação é uma rota de desvio insubstituível para os mercados asiáticos e o mundo ocidental quando o estreito fecha ou se torna inseguro. A devastação desta instalação pelo Irã com drones é uma mensagem de chantagem fácil de ler, mas muito difícil de digerir. Se não pudermos exportar nosso petróleo através de Hormuz, suas rotas alternativas de bilhões de dólares também não estão seguras. Quando este evento é combinado com um ataque semelhante ao oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita para o Mar Vermelho em abril, de acordo com o Energy Newsbeat, sua capacidade diária de 700.000 barris foi interrompida. Fica claro que há um plano sistemático para destruir a infraestrutura de energia. De acordo com o relatório da BBC de 4 de maio, as repercussões desses ataques nos mercados globais foram implacáveis e instantâneas. No momento em que as imagens do porto de Fujairah em chamas chegaram às agências de notícias, o preço do barril de petróleo Brent teve um salto repentino de 5 a 6%, subindo de $114 para o patamar de $119. A interrupção das operações de carregamento de petróleo criou um pânico profundo entre os investidores. Se essas instalações sofrerem danos permanentes e as rotas alternativas se tornarem inoperáveis, as metas de inflação global serão eliminadas, e gigantes industriais e nações importadoras serão arrastados para um severo gargalo de custos. Este é um calor sentido na nuca não apenas do Golfo, mas de todas as economias mundiais, da Europa à Ásia. Mas, por outro lado, há uma enorme fúria geopolítica e desejo de retaliação se formando no terreno. Os Emirados Árabes Unidos geralmente seguiram uma política de paciência estratégica contra centenas de mísseis balísticos e ameaças de drones de proxies apoiados pelo Irã desde 28 de fevereiro, abstendo-se de lançar um contra-ataque direto. Mas o ataque a Fujairah foi a gota d'água que transbordou este copo de paciência. As palavras atribuídas ao presidente do Comitê de Defesa dos Emirados Árabes Unidos ao seu homólogo israelense, não podemos ficar em silêncio sobre esses lançamentos. Vamos retaliar. Mostram que a linguagem diplomática deu lugar a preparações cinéticas. A atividade na região está tornando essa busca por vingança tangível. A administração dos Emirados Árabes Unidos colocou todas as suas cartas na mesa contra o movimento provocativo do Irã. Os protocolos de defesa civil em todo o país foram elevados ao nível mais alto.
De acordo com o relatório da DW de 5 de maio, o efeito dominó dos ataques cruzou fronteiras, civis ficaram feridos quando um prédio residencial no norte de Omã foi atingido, e o Bahrein declarou oficialmente estado de emergência nacional e suspendeu voos em seu espaço aéreo, documentando que a crise transformou todo o Golfo em uma zona de guerra. A Península Arábica está, de maneira historicamente rara, em séria preparação para uma reação contra esta agressão direta em suas próprias fronteiras. A ferida que os Emirados Árabes Unidos sofreram agora é profunda demais para ser ignorada com meras condenações diplomáticas, e a demanda por vingança está sendo expressa mais alto a cada hora que passa. Quando colocamos os passos operacionais do Irã no quadro maior, o que emerge não é um hegemon regional testando sua força, mas uma estrutura encurralada tentando exportar seu colapso interno para fora. Compreender por que o regime de Teherã estava tão ansioso para romper o cessar-fogo e atacar diretamente um vizinho como os Emirados Árabes Unidos requer decifrar a psicologia do regime. Sanções prolongadas, gargalos econômicos, crises hídricas e as lutas pelo poder entre diferentes facções na política interna acumularam uma enorme onda de descontentamento civil e da elite dentro do Irã. Durante as semanas relativamente calmas em que o cessar-fogo estava em vigor, essa pressão interna começou a abalar as fundações do regime. O reflexo de sobrevivência mais conhecido das ditaduras é criar um inimigo existencial urgente e misterioso para suprimir uma potencial revolta ou onda de levantes em casa. É precisamente por isso que eles deliberadamente escalaram a tensão no mar, usando a Operação Projeto Liberdade dos Estados Unidos como pretexto, e então dispararam seus mísseis enquanto culpavam seus vizinhos. A declaração de novas linhas de controle marítimo por autoridades iranianas entre a montanha Mubarak e a costa de al-Quwain, nos Emirados Árabes Unidos, também faz parte dessa propaganda de Hormuz está sob nosso controle, voltada para o público interno. Mas na prática, as coisas não saíram como planejado. O Irã esperava que Washington ficasse paralisado pela incerteza, como em crises anteriores, e evitasse retaliação. De fato, alguns relatos do Washington Post afirmaram que alguns comandantes da Marinha hesitaram em confirmar o ataque e forçar Trump a agir. Mas a realidade no terreno contou uma história diferente. Os helicópteros afundando os barcos mostraram que os militares americanos não hesitam em usar força cinética quando suas linhas vermelhas são cruzadas. Além disso, o completo abandono das negociações nucleares pela administração Trump e a inclusão de nomes como Nick Stewart, que defende soluções agressivas na equipe, clarificaram a mensagem de rendição ou destruição para Teherã. Enquanto o Irã esperava dissuadir os Estados Unidos, acabou se prendendo a uma doutrina militar muito mais severa. Um ponto ainda mais crítico é o Irã fazer declarações oficiais através de seus canais de que não tem planos de atacar os Emirados Árabes Unidos enquanto mísseis caem sobre cidades dos Emirados Árabes Unidos. Tais inconsistências indicam que o regime ou não tem controle total sobre seus próprios elementos militares ou tem muito medo de assumir a responsabilidade por suas ações no palco diplomático. Qualquer que seja o cenário verdadeiro, esta situação consolidou a percepção entre os estados do Golfo de que o Irã não é um estado negociável, mas uma fonte de ameaça desonesta. Pode haver vários cenários na mesa para as próximas horas e dias. Primeiro cenário, os Emirados Árabes Unidos realizam uma retaliação simbólica ou direta, atingindo portos ou instalações de petróleo iranianas, e depois aguardam a ação dos Estados Unidos e de Israel. Segundo cenário, conforme relataram fontes da CNN em 4 de maio, ataques dos Estados Unidos e de Israel retomam contra alvos dentro do Irã nas próximas 24 horas. Desta vez, os alvos podem não se limitar a instalações militares. Trump já havia listado infraestruturas civis como estações de tratamento de água e usinas de energia como alvos também. Terceiro e mais crítico cenário, a coalizão árabe declara formalmente guerra ao Irã. Se este movimento envolvendo os Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein, sob a liderança da Arábia Saudita se concretizar, o quadro geopolítico da guerra muda completamente. Esta não seria mais a guerra de Trump ou a guerra de Israel. Tornar-se-ia a guerra das nações árabes exercendo legítima autodefesa. E do ponto de vista estratégico, a possibilidade de uma operação terrestre também pode estar em consideração. A ilha de Karg, centro de exportação de petróleo do Irã, e a ilha de Qashm são pontos críticos para o controle de Hormuz. A captura dessas ilhas poderia acabar completamente com a capacidade naval do IRGC. O reinício da guerra por parte do Irã com esses ataques uniu paradoxalmente seus inimigos.
Os Estados Unidos, Israel e agora os Estados Árabes estão do mesmo lado. E o Irã não tem mais uma marinha para enfrentar essa coalizão, nem poder aéreo, nem defesa aérea. Na noite de 4 de maio de 2026, o cessar-fogo em Hormuz foi quebrado. Ao romper o cessar-fogo, o Irã uniu seus inimigos. Agora enfrenta os Estados Unidos, Israel e o mundo árabe, mas não tem mais marinha, poder aéreo, nem defesa aérea. A guerra está de volta, e desta vez o resultado pode ser muito diferente. Então, o que você acha? O Irã pode sobreviver a esta guerra? A coalizão árabe realmente entrará na guerra? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as análises da PPR Global. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossas análises não param por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global sobre desenvolvimentos globais com a conveniência de um podcast durante longas viagens de carro ou pausas ao longo do dia, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância. Obrigado por nos escolher.